pessoal, tudo bem? Mais um podcast, mais um Realmente Cast começando. Hoje temos um grande convidado, vamos falar aí sobre o mundo médico, sobre plano de saúde, sobre vendas, sobre tecnologia, um pouquinho de tudo para que você comece a aprender um pouco melhor e ter um pouco de conhecimento nisso também. Antes da gente apresentar nosso convidado, temos que falar, claro, do nosso patrocinador, a Biostratos. Ela é uma grande rede nacional, uma grande empresa forte do ramo de cosméticos, então com certeza vale a pena você aproveitar. Tem interesse em revender na sua loja, no seu salão, entre em contato com eles que eles vão com certeza fazer uma condição muito boa, certo? E para não esquecer, tem aqui o QR Code. O que é um QR Code? Nada mais é do que um código de barras. Você vai direcionar o seu celular, a sua câmera para ele ali, e ele vai direcionar para um link no qual você pode colocar suas informações, principalmente para poder aproveitar promoções, cupom de desconto, e também se você tiver interesse em interagir. Ah, gostei disso, gostei daquilo, gostaria de saber a respeito de tal convidado, gostaria de sugerir alguém, fica à vontade que é muito bom a gente ter essa interação. Então, sem mais delongas, meu amigo Tiago, muito obrigado pela sua presença, você é um cara bacana, agradecer pela sua aceitação desse convite, prazer, Tiago, foi até rápido, mas que com certeza valeu muito a pena e com certeza vai ter muita coisa boa para agregar. Com certeza. Cara, principalmente, eu faço aqui para você a palavra, que eu acho que você participou do Fórum Negócios, foi um negócio que foi recente, foi há pouco tempo, na semana passada a gente aproveitou, fizemos um material muito bacana, acho que as pessoas gostaram, e lhe parabenizo também ter participado, que com certeza deve ter sido muito prazeroso. Vitor, é um prazer, tá? Dizer que participar disso aqui para mim é maravilhoso. Fórum Negócios é sempre encantador, né? Jean Valério é um cara com diferencial de comunicação acima da média, o evento foi espetacular, é sempre desafiador, né? Falar para um público tão grande e tão seleto, mas quando você quer fazer algo, você deixa de lado as dificuldades e bota na frente aí, né, os objetivos, o propósito, e aí dá certo. É assim que eu penso. Lá no fórum, eu achei um programa um projeto interessante, porque você conseguiu trazer pessoas de todos os tipos. É lógico que o foco é em empreendedorismo muito grande, realmente pessoas que são empresárias, são empreendedoras, mas que você consegue também atrair novas pessoas. Eu lembro que quem participou com você também foi uma pessoa chamada Raíssa, que ela tinha uma parte de atendimento bucofacial, né? Ela é dentista, então eu achei interessante. E você também, você tem essa parte também do plano de saúde, seja com assistência normal, seja também especializado. Então, assim, essa parte de tecnologia também está agregando muito nesse ramo. Eu queria que você comentasse só um pouquinho da sua história, desse início, quem é você, para que as pessoas possam lhe conhecer, que com certeza vai ser muito bacana ouvir aqui a nossa conversa. Vitor, eu brinco que se eu contar a minha história para o cigano, quem chora é o jumento, né? Nós começamos lá atrás, né, com pouquíssima tecnologia, com pouquíssimas habilidades, por se dizer assim, mas com muita vontade de fazer. Meu primeiro emprego foi como vendedor de plano de saúde. Eu vendia plano de saúde, pastinha na mão, batendo de porta em porta, e me orgulho muito disso, né? Eu tenho muito orgulho de ter começado. Eu falo que eu entendo toda a cadeia de vendas. Eu entendo o cara que carrega pasta e eu entendo o cara que dirige a empresa, né? Porque eu não comecei dirigindo empresas, eu comecei carregando minha pastinha, levando vários nãos, até conquistar um sim ou outro, e me apaixonei pelos sims, né? Então, quando você se apaixona pelo sim, o não é só parte do processo. Mas, cara, vamos lá, eu acho incrível vários segmentos que possuem realmente nuances que as pessoas às vezes não entendem. Hoje em dia, plano de saúde, infelizmente, ainda é para poucos, né? Não é todo mundo que tem acesso a um plano de saúde, mas cada vez mais eu vejo que certas empresas estão direcionando para a chamada clínica popular, né? Que são aquelas tipos de empresas que você consegue pagar um planozinho mensal por um valor muito menor do que é o comumente feito, para que você tenha um atendimento. Como é que você enxerga essa migração do mercado, dessa mudança? Como é que é a parte sua realmente de atendimento dessas pessoas? Como é que é o início desse mercado do plano de saúde? Perfeito. Olha só, Vitor, houve uma pesquisa na Veja, uns anos atrás, não vou me arriscar a dizer qual ano, mas que informava que o terceiro maior desejo do brasileiro era ter um plano de saúde. O primeiro era ter emprego, o segundo a casa própria, e em terceiro vinha o plano de saúde. Então, fica muito claro que ter acesso à saúde é uma necessidade e um incômodo, vamos dizer assim, de todos. Eu falo incômodo porque, como você colocou, nem todos podem arcar, né, com um valor substancial, hoje é substancial esse valor, de ter uma cobertura de ciência médica. Quando você não consegue ter essa cobertura, você começa a buscar a mão, lançar a mão de artifícios que possa te trazer minimamente alguma segurança. Então cresceu muito no Brasil as clínicas populares,
Cresceu muito no Brasil os apps, né, os apps que dão acesso de alguma forma à teleconsulta, o que hoje é uma realidade. Você paga, tem apps que você paga 15, 16 reais e passa a ter acesso a diversos médicos online. Então é a democratização da saúde iniciando. É porque o aplicativo ele consegue gerar uma escala gigantesca, até para o próprio médico, que ele consegue atender muito mais pessoas de forma à distância, né, já que você está realmente por um aplicativo, por uma videoconferência, e você consegue reduzir o custo de deslocamento de todo mundo. O paciente está na sua casa, você consegue realmente ter uma comodidade maior e você consegue reduzir o custo. Isso é uma realidade. É lógico que vai ter muita gente que prefere a parte tradicional, isso não tem problema nenhum, mas é uma alternativa. Acho que hoje o mundo é feito de alternativas que para poder principalmente resolver problemas. Perfeitamente. Quem resolve mais problemas ganha mais dinheiro. É isso aí. Isso é um fato. É isso aí. Né? E aí, assim, dentro dessa realidade, quando se desenhou o produto telemedicina, você tinha dois problemas, né? A questão do custo, porque, como você bem colocou, é um acesso muito mais barato, e a questão da logística, porque o médico, quando se forma, ele está, como qualquer outro profissional, muito envolvido com os seus propósitos, né? Com o seu crescimento, com a sua carreira, o que é natural. E aí é muito difícil você convencer esse jovem médico a deixar as capitais, os centros urbanos, e ter acesso a interiores, né, locais inóspitos do Brasil, como o norte do país. Uma estrutura muito ruim. Quando você vem para a telemedicina, você vence essa barreira. Você pode estar em São Paulo, em Natal, sei lá, aonde você quiser e trabalhar à distância. Sendo que uma outra coisa que aconteceu que ninguém mapeava, quer dizer, ninguém é muita gente, né, mas quase ninguém mapeava, é que, além da questão do custo, nasceu uma praticidade. Eu tenho um plano de saúde hoje, certo, mas eu não sou um cara que vai muito ao médico. Até minha mãe reclama muito disso, que eu devia ir mais ao médico, né? E eu concordo com ela sempre tem razão. Mas é muito comum para mim hoje pegar o meu aplicativo telemedicina, fazer uma chamada, porque eu economizo 2, 3 horas. É verdade. Né? E assim, dependendo do médico, é fácil você fazer aquela consulta virtual, porque os exames são mais perguntantes, aquela anamnese, como se chama, né? É mais rica em detalhes de perguntas, e você consegue ter mais essa facilidade. Você economizou 2 horas, pelo menos, né? Entre deslocamento, tempo de espera, estacionar, enfim. Atendimento, realmente isso é fantástico. Muito. Cara, isso eu achei muito legal. E algo que você me trouxe quando a gente foi conversar pela primeira vez foi essa questão realmente você ter uma empresa de consultoria e tem também essa empresa da parte de plano de saúde que você consegue realmente fazer essa gestão. Como é que foi para você começar nesse ramo que é tão difícil e tão consolidado, que você tem grandes players, né, grandes empresas que dominam praticamente tudo, e você começou a disruptar, começou a quebrar isso aí. Como é que foi essa sua história aí de início de barreira? Você começou a contar dizendo que você vendia plano de saúde porta a porta, né, maletinha e tudo mais, aí conta isso aí um pouquinho. Vitor, eu sempre tive um sonho de trabalhar com negócios, desde muito pequeno. Eu queria ser advogado. Olha aí. Né? Assim como você é. Para você que não sabe, eu também sou advogado. Então, assim, eu tenho muita coisa, assim, eu faço muita coisa, mas a gente tá aqui para poder dar um pouquinho de conteúdo para todo mundo. Mas siga aí para falar de você. A polivalência sempre, tem essa questão. É sempre uma boa característica, né? Então, assim, eu queria ser advogado porque eu via advogado de terno, né, com pastas, negociando. Social, então, isso eu criança, né? Entendi. Quando eu fiquei adolescente, eu comecei a ver homens de negócio em filmes, isso começou a me encantar, fazer negócio e tal. Mas eu tinha um problema. Eu era gago. Irmão, quando ele me contou pela primeira vez que ele era gago e ele faz palestra hoje, eu falei, irmão, como assim que tu é gago? Onde é que eu tô escutando a gagueira aí, pelo amor de Deus? Pois é. Se for o caso, a gente marca depois um outro encontro, né, para falar sobre gagueira, porque é um tema bem amplo. Mas eu era gago, de fato, quem me conhece sabe disso, que eu falava 3 palavras e passava meia hora para poder falar isso. E até hoje, se eu ficar muito nervoso, se eu travar, assim, a nível de autoestima, de tensão, né, diante de um público, eu acabo gaguejando um pouco. A minha gagueira não é de repetição, é de travar a língua. Entendi. A palavra não sai, o que me deixa muito angustiado. E aí é uma bola de neve. Quanto mais eu me angustio, porque a palavra não sai, mais essa angústia traz o não sair, né? Claro. Então você acaba... Enfim, quando eu comecei a vender, com 20 anos, eu ainda era gago, já bem menos, e tinha muito isso ainda de travar pelo nervosismo, né?
Mas isso você conseguiu conquistar essa melhora com realmente fazendo tratamento, ou foi alguma coisa que você foi realmente de forma natural que começou a melhorar? Vitor, eu fui pouquíssimo a fono, até começar a trabalhar, eu fui pouquíssimas vezes. A minha mãe me levava algumas vezes, e eu não ia, era culpa minha, porque ela queria me levar, e eu travava, dizia que não ia, porque não precisava e tal, aquela coisa. Assim, eu trago isso para o mundo dos negócios, né? Muitas vezes você esconde alguma dificuldade, porque enfrentar broncas, enfrentar dificuldades, limitações, é sempre muito ruim, né? Quando você alcança um patamar ali, que você se enxerga como um empresário, um homem de negócio, um empreendedor, um médico, um advogado, seja lá o que for, você costuma esconder suas dificuldades. Porque é muito ruim lidar com aquilo que eu não sei fazer. Imagina. Tanto é que, assim, a gente diz que quem não aprendeu a andar de bicicleta quando era criança, quando é adulto não consegue mais aprender. Isso é mentira, né? Você consegue aprender qualquer coisa a qualquer momento. Agora, a sua mente lhe trava por ser algo que você deveria ter aprendido quando era novo, isso no seu preconceito, e você não quer se arriscar a aprender novo, porque é muito ruim dizer que não sabe algo que todo mundo sabe. Então, se isso se aplica a andar de bicicleta, avalia falar. Que você é muito mais obrigatório. Pois é, você aprende muito antes, né? Exatamente. E eu não tinha essa habilidade de falar, eu não conseguia me expressar com naturalidade. Então, quando veio o convite de um primo meu, que era supervisor de uma operadora de medicina, de uma empresa de plano de saúde, né? Para que eu fosse para a equipe dele, eu topei de imediato, mas o coração pulsava de maneira... Você topou pelo ponto de vista profissional. Profissional, né? eu queria querer ganhar dinheiro, querer vencer e tal, mas você não tinha associado o que você ia trabalhar falando. Você esquece. Aceitou você quer e toca o sucesso, mas você esquece de pensar no processo que leva aquele sucesso, né? Então, quando eu cheguei lá, eu até arrepio quando eu falo nisso, porque foi muito desafiador. Eu tenho uma fé, Vitor, em Deus muito grande, então muita coisa que eu travo, que eu acho que eu não consigo fazer, eu coloco a minha fé na frente disso, né? Peço a Deus que me ajude e me arrisco. Tiago, sempre deu certo? Não, algumas vezes não. Deus lhe deixou na mão? Não, ele cuidou de mim, mas algumas vezes não era para mim aquilo ali, né? Mas eu me arrisco. Dessa vez eu me arrisquei muito, eu fui ser vendedor de plano de saúde e até brinco que eu deveria ter feito como aquele cara que vende Bíblia, né? Que ele, olha, se você não comprar, eu vou sentar e vou lê-la todinha para você, né? E é muito prazeroso ler a Bíblia, mas ela toda de uma vez, né? Toma um tempo que a gente não tem assim costumeiramente disponível. Enfim, e foi muito desafiador. Eu passei por situações difíceis, eu passei minha primeira venda. Quem quer investir em vendas ou em qualquer outra coisa que seja desafiador, a minha primeira venda, eu peguei no trinco da porta e soltei, eu acho que umas 5 vezes. Era numa repartição pública, onde minha tia trabalhava. Eu tinha vendido para ela, que foi minha primeira venda, assim, em família, né? Plano de saúde. Eu fechei dos meus 2 primos o plano de saúde, mas era com a minha tia, na casa dela. Minha primeira venda para alguém que eu não conhecia, venda de vender. E você tá vestido para aquilo, ir no local, chega lá abordar, e abordar que eu não conhecia, né? Porque minha tia não vendia, foi ela que comprou, né? Vamos dizer assim. Né? Minha primeira venda foi essa. Eu fui lá, porque ela me indicou para uma colega dela de trabalho, e eu peguei no trinco da porta e soltei umas 5 vezes. Eu pegava, e aí vem a autoafirmação negativa, né? Que é aquela que você fala assim, não precisa não. Esse negócio nem é para você. Né? Não se arrisque tanto. Essa vendida não vai fazer toda a diferença aqui, e tal. Né? Vai ser um valor. E aí eu resolvi entrar, e eu me lembro que eu entrei, fechei a porta assim, atrás de mim, meus olhos arregalados, que eu acho que quem viu pensou assim, cara, esse menino está sendo perseguido por alguma coisa muito feroz que vem atrás dele, né? E aí eu travei nessa hora, a moça que ia me receber disse, pois não, e eu não conseguia falar, a minha língua travava, nervoso e ansioso. Até explicar que era Tiago, sobrinho de Aninha e tal. Enfim, eu passei por algumas dessas, né? E a melhor delas, resumindo um pouco essa história lá de trás, eu passei por vendas, assumi uma supervisão nessa equipe, cheguei a ser supervisor, depois de 3 meses como vendedor. Então vou fazer aqui um parênteses. Vamos lá, você começou muito novo, com 20 anos. 20 anos. Você passou 3 meses trabalhando. Isso. Sendo gago. E assumir um cargo de hierarquia maior. Então você sabia vender. Então você era bom vendedor. É uma excelente pergunta e uma excelente questão, Vitor. Se a gente tivesse ensaiado e a gente não ensaiou,
tá? Não dava tão certo, porque eu costumo dizer que assim, um excelente gestor de vendas nem sempre foi um bom vendedor. Verdade. Tá? Então assim, eu não era um excelente vendedor por conseguir convencer as pessoas. Converter em venda. Mas eu era um excelente agregador. Legal. Eu era um cara que trazia pessoas para perto de mim pela maneira que eu pensava, pela forma como eu ajudava, pela forma como eu escutava, como eu apoiava. Então, 3 meses, quando abriu aquela vaga de supervisor, eu tinha, quer dizer, eu não, a empresa tinha excelentes vendedores, mas nenhum agregador. Nenhum cara que ia conseguir juntar em torno dele o time de vendas, né? E aí foi o Gago, porque minimamente teria um pena do Gago, né? E... Cara, mas eu achei isso incrível, quando você me disse. Porque assim, naturalmente a gente conversa um pouco antes para poder saber o que vai falar e tudo mais. Mas quando ele contou que ele era gago, eu fiquei sem acreditar. Eu até falei para ele, meu amigo, cala a boca aí, vamos deixar isso no podcast, que isso é incrível. Aí você tá contando aqui agora que eu acho fantástico. E como é que foi essa transição sua de venda? Você era supervisor e tal? Como é que foi o trabalho disso? Você fez uma gestão, juntou pessoas? Como é que foi essa... Conseguimos montar uma equipe, né? A minha equipe, nesse tempo, vender plano de saúde, você não tinha carteira assinada, você não tinha nenhum apoio, né? Não tinha CLT e tal, era algo muito empírico. Tudo comissionado? Tudo, você só ganhava tudo comissionado, isso, e aí era muito complicado você montar times de vendas, né? Porque era muito difícil juntar pessoas que querem viver só de comissão. A gente fez isso de uma forma legal. E mais uma vez, eu fui para uma promoção, eu assumi a gerência dessa empresa, parte comercial, 8 meses depois de ser supervisor, o mês que eu fiz 21 anos, que foi junho de 2001. E aí tem uma bacana que eu lembrei, me permita contar. Claro. Eu assumi a gerência comercial e aí eu deixei de gerenciar um time de vendas, que era uma equipe, e passei a gerenciar todo o departamento comercial, que eram 5 equipes de vendas com 5 supervisores e mais o processo ADM, vamos dizer assim, do comercial, né, que era a parte de marketing, verbas, cobrança, vários setores envolvidos. E aí teve uma vez que a Smile, que era a empresa que eu gerenciava, lançou uma promoção com o Hipercar. O Hipercar começou a cobrar o plano no cartão. Então era uma revolução e uma inovação, como a gente chama hoje, né? Também, né? É muito Tanto grande, porque você pagava vender, pelo né? com o seu cartão. E aí, para isso, nós fizemos um evento no auditório da Fierne, mais ou menos umas 500 pessoas em pé e tal. Foi um evento grande, veio um diretor do Hipercard e foi a equipe da Smile, o gerente geral, que era Samuelson, que mora em João Pessoa. E aí eu gosto de citar nomes, porque de repente você pode, isso é mentira, vai atrás, procura o cara no Instagram, pergunta a ele se é verdade, né? Boa. E aí Samuelson Vital, se não me engano, que era o gerente geral da Smile na época, eu, mais algumas pessoas e aquela multidão de vendedores, né? No auditório, imprensa e tal. E aí subiu o diretor do Hipercard, Fábio, fez uma palestra lá sobre produtos do Hipercard, crescimento da marca e tal. Depois dele subiu o Samuelson para falar da Smile, produtos e tudo, e eu viria em seguida para falar de vendas, motivação, como vender mais e melhor e tal. E aí, eu lá embaixo, o coração batendo forte, as pernas batendo uma na outra, mais que o coração batia, né? E quando Samuelson desceu da palestra dele, aplaudido, né? Porque falava muito bem e tal, um cara maduro já, eu tinha 21 anos. E aí ele desceu e falou assim, vamos apostar R$100, como você não é mais aplaudido do que eu. E para quem tava nervoso, Vitão, caramba, aí travou geral, né? E o seu estado de gagueira ainda estava nessa fase? Já era um pouco controlado, né? Eu conseguia, tava indo para uma fono já, né? Assim, porque profissionalmente eu precisava desenvolver, mas muita gente sabendo que a chance de travar e dar errado era muito grande. Aí subiu, e aí? Subi, mais nervoso do que estava antes, cheguei no microfone e a língua travou, cara. Eu me lembro que eu estava numa tribuna em pé, microfone, né, aquele microfone assim, tribuna aqui na minha frente, aquele mar de gente, e eu fazia e respirava fundo e travava de novo. E aí com alguma concentração eu consegui dizer assim, pessoal, boa noite, gaguejando um pouco, eu vou falar com vocês sobre desenvolvimento profissional, sobre como vender mais e melhor, mas eu quero antes confessar uma coisa. Eu quero dizer a vocês que eu sou gago. Ah, velho, então tu
tu se apresentou, já disse isso, a galera já sabia, viu? Né? Descomprime, né? É. Destampa ali Exato. alguma coisa, dá uma relaxada, então, assim, dá uma desopilada ali aí. assumir a bronca já é um bom papel, né? Você assumiu, pô. Tô aqui na frente, sou gago, mas tô aqui, tenho essa dificuldade, mas vou enfrentar. E aí eu falei assim, e eu queria fazer um acordo com vocês. Minha gagueira, e agora quase ia, ela é emocional. Então, se eu ficar muito nervoso, eu vou gaguejar mais. O meu acordo com vocês é, cada vez que eu gaguejar, vocês me aplaudem. Isso é um gênio, velho. Isso vai me deixar mais calmo e eu vou conseguir fazer uma palestra com mais qualidade, né? E aí foi sensacional. Eu fui muito aplaudido, porque eu gaguejei demais, aplaudi, ficou legal, né? Criou aquela brincadeira com a plateia, aquela interação. Todo mundo, eu acho. E no final eu fechei, que eu não tinha pensado nisso. Pô, pessoal, assim, vendas, como qualquer outro negócio, né, que você for empreender, está muito ligado a seguir a regra do jogo. Mas não coloque mais regras do que o jogo lhe determina. Porque o jogo da vida, já lhe impõe uma série de regras difíceis de serem cumpridas, né? Okay. Você tem uma tributação alta, você tem uma concorrência muitas vezes muito forte, né? Você tem aí uma ciranda que a gente trabalha, tá em cima, tá embaixo o tempo todo. Então joga com essas regras e não coloca mais regras, não. Antes de subir aqui, eu fui desafiado por Samuelson a ser mais aplaudido do que ele, valendo R$100. E eu joguei as regras que ele me deu, ser mais aplaudido. A gente não tinha falado que eu não podia fazer isso, que eu não podia contar a vocês. Boa. Então eu usei ao meu favor aquilo que eu tinha. E aí, assim, Vitão, eu conto isso que foi uma vez, assim, foi um encontro, foi uma noite. Mas eu costumo dizer que alguns marcos na sua vida fazem a diferença, né? E é preciso construir esses marcos para que você lá na frente, num dia ruim, coisa do tipo, sem querer vender aqui essa questão toda da emoção, mas é uma verdade, nós somos seres emocionais, né? A gente fala muito da razão, mas o ser humano é um ser emocional. Uhum. Esses marcos que você constrói lhe garantem a lembrança e a possibilidade do sucesso, né? Então, dificuldades que eu enfrentei na minha vida ao longo da carreira aí como homem de negócio, eu sempre lembrava de marcos como esse. Cara, você já virou a mesa. Que é isso para quem já superou? Pois é, tem um livro de, eu acho que é Ricardo Sandler, né? Que é Virando a Própria Mesa. Que ele diz que quando a mesa posta diante de você estiver arrumada de uma forma que não lhe agrade, vire-a. Né? Então você só tem coragem de virar a própria mesa quando você está seguro de que você pode desenvolver algo novo e algo com sustentabilidade, né? E aí eu fiz isso algumas vezes na minha vida, sabe? De dar errado, quebrei 2 vezes, passei por N dificuldades, e assim, mas sempre na vontade de fazer novamente. Eu me lembro que minha esposa, algumas vezes, quando eu estava bem empregado, assim, com um emprego bacana, né? Passei por algumas empresas legais, multinacionais e tudo, eu via muita alegria no rosto da minha esposa, né? Porque parecia uma segurança muito grande, né? Uma boa empresa, com bons benefícios, né? Uma cesta de salário na conta, muito legal, previsibilidade de recebimento. E aí eu sempre dizia, ó, tudo bem, mas você sabe que um dia eu vou virar tudo isso de novo e eu vou empreender. Legal. Né? Então, assim, dizem muito que a diferença entre o sucesso, que a loucura e o louco e o empreendedor é só o sucesso, né? Sim. Deu certo, você é um empreendedor. Você fez a mesma coisa, deu errado, você é louco. Verdade. Né? Então, assim, é preciso você estar muito resiliente para entender que a vida de negócio é isso, né? No Fórum Negócio de 2019, a gente está falando do Fórum Negócio, no começo eu lembrei disso, eu dei uma palestrazinha muito rápida lá para vender uma ideia de um negócio que nós estávamos lançando, e eu me lembro que eu falei assim, olha, no ano 2004, eu estava começando um novo negócio, que era uma consultoria, que é essa que eu tenho até hoje, e eu me lembro que teve um dia que eu tinha um valor na minha conta, e eu tinha 2 aluguéis a pagar, o aluguel do meu escritório e o aluguel do meu apartamento. Era o mesmo valor. E aí, assim, cara, eu escolho pagar qual? Eu preciso ser responsável, né? Eu preciso ser um dono de casa que cumpre com as suas obrigações. Quais vocês acham que eu paguei? A galera, o apartamento. Não, pô, o apartamento não trazia receita, não. Eu paguei o aluguel do meu escritório e fui morar com meu sogro. Então, assim,
Será que todo mundo ia ter essa coragem? É muito glamuroso, né? Viver o sucesso dos negócios, pô. Mas pagar o preço do processo é muito árduo, Vitor. Imagina, claro. É muito difícil, porque geralmente, né, quando você está no processo, os olhos são muito mais de dúvida do que de encorajamento. Total. Né? Então, assim, eu tinha 3 ou 4 amigos ali que somavam comigo, né? Eu tinha um cara, assim, que é meu irmão hoje, Edson Filho, um cara que é bancário, que tinha uma vida ali normal, e eu tava quebradaço, e o cara foi na minha casa uma vez, tá fazendo o quê? Nada, eu não tinha dinheiro, Vitor, pra tomar um cafezinho. E o cara, não, bora jantar? Não, pô, não tenho dinheiro, não, eu pago. Né? Então, para quem tá na dificuldade, e eu não tô falando de você sair por aí pagando jantar para todo mundo, não. Mas, até porque existe também os oportunistas, né? Aproveitadores e tal, infelizmente tem essa galera, né? Mas não é a maioria, pô. Os bons são a maioria, é assim que eu penso. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Quando a gente pensa que a maioria das pessoas é ruim, é ingrata, isso em algumas bolhas, isso até pode até ser verdade, a depender do grau que você tá. Mas eu costumo dizer que é o seguinte, que se o ambiente que você tá, ele não é propício para que você cresça, é muito difícil que você cresça. Por isso é mais fácil você mudar de ambiente do que você querer mudar todas as pessoas que compõem esse ambiente. Pô, se todo mundo que tá aqui só faz mal a você, por que você tá aqui? Perfeito. Se você tá numa empresa que só lhe traz, que você vai trabalhar achando um saco, que chega segunda-feira e você acha isso insuportável, sai dessa empresa e busque outra que você gosta. Porque eu vejo muita gente fazendo isso também, tanto pelo ponto de vista financeiro, seja porque realmente depende muito, eu não tiro a razão de quem depende do dinheiro para poder trabalhar, até porque é uma realidade. Mas você pode começar, principalmente hoje em dia, eu já canso de falar aqui, já disse isso a todo mundo, quem tem interesse em empreender hoje é muito mais fácil do que há 20, 30 anos atrás. Você tem internet, hoje em dia você com um celular, você faz um Instagram, você consegue divulgar isso na internet, você gasta, rapaz, o patrocínio mínimo que tem para você entregar para mais pessoas é R$6. R$6 no Instagram. Você consegue entregar para muito mais gente. Então, você faz bolo, brigadeiro, você edita vídeo do YouTube, você faz programação. O que não falta é atividade hoje que você não precisa estar no local propriamente dito. Você pode fazer remotamente. Então, isso é aquilo que você falou do aplicativo de atendimento telemédico, né? De você conseguir, é uma inovação disso. Mas, cara, para a gente não ir muito para o outro lado, vamos voltar para a parte de plano de saúde, que eu acho que entende muito e muita gente tem dúvida disso. Como é que esse mercado, como é que atua isso, como é que são essas empresas, como é que o cliente hoje em dia está sendo tratado, como é que está toda essa questão toda aí para a gente dar Perfeito, Vitão. Cara, hoje o Brasil, ele orbita em torno de 25% de consumidores de assistência médica, tá? 22 a 25%. Quando o Brasil está muito em alta, né, quando a inflação está baixa, o mercado está aquecido, a economia subindo, chega aos 25%. Hoje deve estar em torno de uns 22% de cobertura de assistência médica nacional. E aí você vai ter, em sua maior fatia, as empresas, né, que oferecem esse plano de saúde aos seus colaboradores. E aí, uma curiosidade, o plano de saúde hoje é a segunda conta no recursos humanos de qualquer empresa, Vitor, que dê o plano de saúde, né, empresas grandes. A primeira é folha de pagamento e a segunda conta é plano de saúde. Então, é algo substancialmente complexo. Porque você imaginar que você tem como segunda conta um benefício, né, que não lhe produz riqueza direta, entre aspas. Porque em tese, assim, em tese não, né? A grande vantagem de uma empresa optar por pagar um plano de saúde aos seus empregados é também um desconto de impostos que tem, né? Então, assim, a alternativa legislativa que você consegue fazer, não tem nada de ilegal, pelo contrário, é uma boa alternativa, né? Sim. É isso, mas que realmente, como você mesmo pontuou super bem, não traz riqueza. Quando você paga um salário para um cliente, para um funcionário, se você aumenta, por exemplo, R$500 do salário dele, você espera que ele produza mais e que ele venha a pagar esse aumento que você deu. Já um plano de saúde não, né? Então realmente ele entra como uma despesa que vai só ajudar ali no balanceio. Você vai ter aí algumas vantagens do tipo, assim, eu hoje atuo em duas frentes, né? Eu tenho a Aliança Consultoria, como eu falei, que é uma empresa que só presta consultoria para operadoras de saúde. A gente faz toda a parte de mercado delas, estruturação de produtos junto à ANS, que são regulados, cálculo atuarial, pesquisa de mercado, posicionamento de marca, branding, equity, se for o caso, dependendo da operadora, se for menor. A gente faz a parte tecnológica para desenvolvimento da máquina de vendas. Então, como vender? Deve ser com equipe contratada, terceirizada, com corretora de rua, com equipe interna, geração de lead, enfim, como é que vai se aplicar isso? A gente monta isso pela Aliança Consultoria. E essa empresa tem desde 2004, né? Quando foi em 2015
agora há pouco tempo atrás, 6 anos atrás, nós abrimos uma corretora de seguros que é a Benéfices Corretora de Seguros, que a gente nem chama de corretora de seguros, né? Assim, a ideia é fugir um pouco do termo e vender meio que como se fosse um lifestyle, né? Então eu tenho, Tiago, como assim esse lifestyle? Eu tenho a Benéfices, certo, que é uma corretora franqueada. Então eu tenho, acho que hoje, eu nem sei bem certo, mas uns 15 a 18 franqueados. Então uma das nossas missões, né, ou uma das características da nossa missão, é de levar liquidez aos nossos franqueados. A segunda delas, levar bons produtos ao mercado, vender com alta credibilidade. Tá na nossa razão de existir isso. Então quando você pega empresas com o plano de saúde, geralmente as pessoas, quer dizer, as empresas compram esse plano de saúde, mas ela não tem nenhum atendimento da corretora. Ela vai ter um atendimento da operadora, da seguradora. Tá, mas quem foi que te vendeu? Você lembra? Qual é o serviço que essa corretora tem de diferencial na tua empresa? Então você fica muito solto, né? A maioria dos clientes ele não tem esse suporte, né? Ele não sabe como é que foi feito isso. A quem recorrer, ele liga para o 0800, né, para tentar... E assim, as empresas elas recebem, Vitor, visitas de gerentes, né, de relacionamento todos os meses, que é da operadora de saúde. Esse cara resolve um monte de coisa, mas uma vez por ano você vai ter um aumento como empresa. Quem é que defende esse teu aumento? Quem é que faz a conta do lado reverso para você? Quem é que te ajuda a entender o porquê que o reajuste é 10 e não 8, e não 7, e não ter reajuste? Quem é que te dá essa base? É só a pessoa por parte da operadora. Entendi. Então, um dos trabalhos que a Benéfices oferece é como a gente tem muita bagagem pela consultoria, né, que nós fazemos isso para as operadoras, então nós conhecemos muito bem essa interface, né? Então a ideia é que a gente consiga depurar bem os dados e em cima dessa granulação de dados, como eu chamo, criar uma negociação mais parelha, vamos dizer assim. Né, que seja mais... Então vamos tentar só simplificar aqui para que a pessoa consiga entender. Você consegue então, com várias empresas que ofereçam um plano de saúde, você consegue fazer uma espécie de uma escolha, você consegue ofertar isso para o cliente para que ele consiga ver qual é o melhor para ele naquele momento, é isso? Perfeito. E não só isso. Digamos que você tem uma empresa, você tem lá 100 funcionários e não tinha plano. A gente consegue identificar para você qual é a melhor solução, certo, né, se é só com uma ou com mais de uma. Você pode ter, vou dar um exemplo, você tem uma indústria e aí você vai ter ali pessoas na diretoria, na gerência e na operação. A tua diretoria viaja ao mundo, então você vai ter que oferecer a ele um plano com cobertura, com reembolso, com remissão, com algo desse tipo, né? As pessoas que não viajam tanto, você pode oferecer um plano um pouco mais simples, com a mesma qualidade, as mesmas coberturas essenciais, né, mas mais simples. Então, a gente consegue identificar isso e oferecer essa relação custo-benefício. E, na continuidade desse plano, a gente consegue fazer com que você tenha uma relação mais sadia com a operadora que você contratou, porque daqui a 12 meses ela vai vir te reajustar, e aí nós vamos, pelo lado do cliente, fazer essa conta. Olha, 10% de reajuste. Não, 10% não. Perceba que isso, você não deveria ter cobrado. Então isso aqui diminui o reajuste em 1, 2, 3%. Entendi. A gente consegue fazer essa operação. Né? Então, na Benéfices a gente tem as franquias, esse trabalho com as empresas empresariais e um trabalho muito forte também com a venda varejo. A gente tem um time grande, né, de consultores especialistas em saúde lá e uma gama de franqueados que vem crescendo muito. Então eu tanto ofereço um benefício bacana para a sociedade, como a ideia de que quem tem disposição de vendas, que quer ter uma profissão, como você falou, trocar de profissão, por exemplo, se é uma pessoa que se identifica bem com vendas, né, e que quer arriscar um pouco, quer ganhar mais dinheiro, uma franquia Benéfices, né, fazendo meu merchan já aqui, é uma excelente opção. Estamos aqui para isso também, cara. Eu gosto de trazer pessoas aqui que tenham algo a agregar, algo a melhorar, independentemente de patrocínio, de merchan ou não. Se for algo que venha a melhorar o serviço das pessoas, eu estou aqui para dar essa cadeira vai estar sempre disponível. Fantástico, Vitor. Uma perguntão. Uma pessoa consumidor final, uma pessoa que chega aqui, está assistindo aqui a gente, ela quer participar, ela quer ter esse coisa, ela pode contratar de forma direta ou tem que ter alguém? Ela tem que ligar para onde? Como é que é? Comprar o produto que você fala ou a franquia? Ter o seguro.
ter o plano de saúde ou algo assim? Não, ela pode acessar nosso site. Hoje nós somos, eu acredito, tá? Para não ser injusto, mas acredito que nós somos o único site, a única empresa que lhe entrega o valor do seu plano pelo site. Muitas vão captar teus dados e alguém vai te ligar. Não que nós não façamos isso, né? Nós vemos de venda, eu vou ligar sim, a ideia é vender. Mas se você já quer ter o valor do plano, rapaz, quero saber mais ou menos quanto fica. Acessa lá. Rapaz, então, peraí. Isso aqui é altamente natural. Pega esse QR Code aí, coloca na tela, vai lá no seu celular, vai aparecer o negócio. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, e você tem uma parte lá que você pode digitar à vontade. Diga aí, tenho interesse no plano de saúde, quer vir no programa e tal. E com certeza a gente lhe ajuda aí nisso. Perfeito, perfeito. Lá você consegue fazer a simulação e entender quanto custaria para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu esposo, né? Enfim, você consegue ter essa relação. Hoje, principalmente com a pandemia, a gente viu muita gente sofrendo com saúde. Eu tive um tio meu faleceu, ele não tinha plano de saúde. Acredito que não foi culpa da parte médica, realmente. Eu acho que foi mais coisa dele. Eu acho que foi ele que demorou um pouco para ser atendido, para ele realmente procurar o atendimento. Mas, querendo ou não, as pessoas que ficam aquém, que não conseguem ter o acesso a um plano de saúde, elas ficam muito sujeitas a qualquer tipo de intempérie. Você vê as pessoas esperando na rua, ao léu, várias horas por um atendimento, para pegar uma ficha. Então, isso é muito ruim. Então, eu queria muito que a gente conseguisse desenvolver a nossa economia a ponto que todas as pessoas conseguissem ter acesso. Perfeito. E tem empresas também que conseguem dar esse acesso por um custo menor, que aí, para mim, que eu sou fã, que é quando você consegue realmente melhorar um pouco da vida dessas pessoas. Perfeito. E por mais que não tenha acesso a esses planos fantásticos, mas tem algum tipo de plano que consiga dar um bom atendimento, né? Não é a minha área, é a tua área, né? Então não vou entrar muito nela, mas assim, eu vinculo muito essa dificuldade a uma falta de planejamento financeiro e excelência, né? Porque assim, eu tenho alguns clientes, alguns parceiros, que o cara tem o smartphone de última geração. Caramba, isso né? É incrível. Então o cara troca telefone uma vez por ano, muitas vezes. E aí ele tem uma parcela ali com ele de, sei lá, 500, 600 reais, e essa parcela acompanha ele a vida toda, porque quando o telefone ele quita um, ele compra um novo. E aí vai. Né? Isso é uma realidade. Isso é verdade. E a parcela do plano de saúde custa mais barato do que a parcela do smartphone que ele paga. A parcela do plano de saúde do filho dele talvez custe metade. Entendi. Os lanches que nós fazemos ao longo do mês, o combustível desnecessário que a gente roda com o carro sem precisar rodar, enfim, você vai ter aí N coisas, né? Que e se você direcionasse esse valor para pagaria, porque você vai ter uma criança com 100 e poucos reais. Infelizmente, plano de saúde é algo que, assim, na essência, você paga para não usar, porque você não quer usar. Perfeito. Mas quando você tem a possibilidade financeira de ter, e você não o tem, para poder ter algum tipo de benefício, de alguma benesse, de ter algum produtinho melhor, algo nesse sentido, você abre mão dessa fragilidade. Perfeito. Inclusive, até pegando um gancho... aqui, pessoal, tem esse cenário aqui nosso aqui. Esses livros são todos que eu coloco, são todos que eu já li, já falo no Instagram e tudo mais. Esse livro aqui é de um autor chamado Nassim Taleb, ele se chama Antifrágil. Não sei se você já leu, conheço, mas vou ler. E é sensacional. O que é que ele diz aqui? Você tem que estar preparado para os momentos ruins. Como é que você diz que você quer fazer alguma coisa se você não se prepara para isso? Como é que você diz, pessoal, mas plano de saúde é bom, mas você não paga? Aí como é que você está preparado para acontecer uma catástrofe, um acidente de carro, algum acidente mais grave que você não está preparado para isso? Então você tem que ser coerente com aquilo do seu dia a dia. E mais, Vitor, assim, plano de saúde, por mais que a gente pague para não usar, isso é verdade, mas não usar a alta complexidade. Exatamente isso. Que às vezes uma consulta de rotina, você deve fazer exames, exatamente. Se manter saudável, não é corrigir as falhas em saúde, não, é se manter saudável. Então você ir num cardiologista uma vez por ano, você procurar um orto quando você sente dor, um nutricionista, um fisioterapeuta, quer dizer, tudo isso é coberto pelo plano, né? E às vezes a gente tem o plano, inclusive, e não faz uso dele, né? Para uma prevenção, né? Então assim, eu esses dias conversando com uma mãe que eu não vendo diretamente, né? Mas gosto muito de vender, mas não vendo mais muito assim, porque né, de mais atribuições. Mas eu conversando com a mãe esses dias, não, mas eu tenho 3 filhos. E aí eu não vou fazer plano para um se eu tenho mais 2. E eu não posso pagar dos 3. Eu digo, bem, eu concordo com a senhora, mas eu faria diferente. Como assim? Qual é seu filho mais doente? Tem algum filho seu com uma alergia? Com algum problema? E tal. Tem um filho meu que gripa fácil e tal. Faz o plano dele. Paga o dele por 1 ano. Trata teu filho, leva no alergologista, né, leva no pediatra. Cuida dele durante 1 ano.
Quando você fizer 12 meses, você avalia. Ele é o que ainda é o que mais precisa? Ah, não, ele está 100%, okay. Até engordou um pouquinho. Tem um outro lá que está mais, né, mais frágil, faz o do outro. Né? Você nem vai dar um prejuízo muito grande à operadora, né? Porque você está consumindo de forma ali assertiva, né? De forma inteligente, e vai manter a tua família acobertada. Invariavelmente, pode ser que um filho seu que está sem precise. E aí você vai dizer, eu fiz. Não, mas se nenhum tivesse, não era muito pior. Né? Então é isso que você colocou, vai muito da avaliação fria, Vitor, de entender que passo eu devo dar. O que não dá é não dar passo nenhum. Entendi. Algo que vale a pena até perguntar para você, ver se é possível você ajudar. Digamos que uma pessoa está nos assistindo, ela quer fazer um plano de saúde. Qual é a primeira coisa que ela deve procurar, ela deve ver, ela deve se atentar no contrato, em preços, em parcelas? É o que ela tem que se atentar realmente para poder ela ter o melhor custo-benefício? Excelente pergunta. Hoje, por ser um mercado regulado, você não vai ter grandes diferenças nas coberturas dos planos, tá? Então, um plano não vai cobrir 10 dias na UTI e o outro 15. Não tem isso. Um plano não vai dar consulta no cardio e o outro não, porque as coberturas são commodities, né? São muito iguais, porque a regulação da ANS, que é o órgão que rege esse segmento, ele tem isso muito pronto. O que vai diferenciar é rede credenciada. Você pode ter um plano que oferece mais médicos do que o outro. Você pode ter um plano que tem rede credenciada e o outro tem rede verticalizada, que é aquela rede onde eu não escolho o médico que eu vou. Então você diz o tipo e é ele que vai dizer para onde você vai. Isso, você vai... Eu tenho uma operadora, eu quero ir para o cardio. Você vai ter uma operadora que você não pode escolher qualquer cardio. Você vai para aquele cardio, entendi, né, ou para aquele médico clínico geral e ele vai dizer para onde você vai. Entendi. Então você vai ter esses diferenciais. E algumas vezes quem vende, né, talvez por falta de informação suficiente, pode dizer que é um plano de cobertura aberta e não é. Outro ponto também interessante, algumas operadoras oferecem descontos nas primeiras mensalidades. Isso é muito bom, você economiza um pouco no começo. Mas é importante que você tenha consciência que no quarto mês, quinto mês, sexto mês, o preço volta para o preço original. Que isso, infelizmente, acontece com muita gente quando você se preocupa só pelo valor da parcela, né? Isso você vê aquele valorzinho ali da propaganda, nos 3 primeiros meses, aí você preocupa com aquele ali, paga, aí quando vê o seguinte... Aí como é que funciona essa parte de rescisão contratual? Ela é muito diferente também? Ou é algo mais padrão? Tipo, é algo que, não quero mais o plano, rescindo. Aí, se porventura ele tiver inadimplente, como é que é a cobrança disso, das pessoas, como é que fica essa questão? Vai depender do tipo de contrato que ele fez, né? Hoje os mais comuns são contratos empresariais, contratos individuais e contratos coletivo adesão, que é aquela modalidade que você compra através de alguma entidade que você faz parte. Então, um exemplo, eu sou professor e eu sou ligado a uma associação. Entendi. Essa associação pode ter uma parceria com uma operadora, né? Então, quando você faz pela associação, nesse coletivo adesão, você pode cancelar a qualquer tempo. Você pode passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses no plano e pedir cancelamento do plano. O que é que acontece muito? É você fazer um plano individual, não solicitar cancelamento, as parcelas atrasarem. Você para de pagar. Você para de pagar achando que já deu. Só para de pagar quando você couber. E aí pode ter uma surpresa de estar indo ser negativado, SPC, Serasa e tal, né? E nos contratos empresariais, aí é regido pelo tempo de contrato B2B, né? Entre as duas pessoas. B2B é business to business, empresa para empresa. E aí tem que dar uma traduzida no termo em inglês. E aí você vai ter aí 12 meses de contrato, geralmente, né? E aí você respeita os 12 meses de contrato, porque como é uma relação de empresa a empresa, né? Você pode ter alguma multa rescisória ou coisa do tipo. Então é sempre bom passar a vista ali no contrato, entender um pouco o que foi que você assinou para não estar... É porque, independentemente até da classe, digamos assim, financeira, muita gente tem muita dúvida com o plano de saúde. Perfeito. Então, assim, eu tenho meu plano de saúde que veio dos meus pais, eu casei, não pensei em mudar, minha esposa tem outro plano, eu tenho. Então, assim, hoje em dia já vale mais a pena você ficar fazendo, entre essas, leilão com as pessoas para poder sempre buscar o melhor plano de saúde, vale a pena ainda ou realmente é um negócio que fica muito parelho, assim? Não, vale a pena demais. O custo com plano de saúde, Vitor, principalmente plano de saúde mais premium, vamos dizer assim, um pouco mais caros, né? Você faz um plano de saúde ali com a cobertura nacional, vamos dizer. Pode ser que daqui a um ano você tenha a mesma cobertura
por um preço muito mais baixo. Aí vai de algumas avaliações, né? Uhum. Plano de saúde tem a carência, que é aquele tempo que você paga e usa parcialmente, você não pode usar tudo. Então, um exemplo, assim, uma carência padrão, 6 meses para a cirurgia. Entendi. Então, se eu estou com uma cirurgia programada para daqui a 2 meses, 3 meses, se eu sei que eu vou fazer uma cirurgia, eu não devo trocar de plano. E não só pela carência dos 6 meses. Muita gente não fala isso, mas se eu vou fazer uma cirurgia daqui a 3 meses, eu tenho o que nós chamamos de pré-existência, né? Eu já tenho algo que vai acontecer. Se eu troco de operadora comprando um novo plano de saúde, a cobertura parcial temporária, para quem tem alguma pré-existência, é de 24 meses. Então, se eu tenho uma doença que já é minha, vamos dizer assim. É por isso que você tem que ter esse contato também, essa consultoria com alguém que entenda. Entendi. Senão você muda. Eu vou fazer uma cirurgia do joelho. Eu estou com o joelho aqui com ligamento e tal, não sei o quê. E aí você está com um plano de saúde mais caro, você cancela aquele plano e faz um novo mais barato. Quando você faz um exame naquele plano, a chance dele diagnosticar que isso é uma pré-existência é grande. Se ele não conseguir saber, vai passar. Mas a chance dele saber é maior. Mordi a língua. É alta. Então, assim, o plano pode, e direito dele, legal, nada de errado nisso não, tá? Dizer, olha, essa cirurgia do joelho, você já entrou no contrato com ela tem uma carência de 24 meses para ser feita. Entendi. E aí você vai dizer assim, pô, não presta a operadora. Não é que não presta. Ela tem algumas... É porque isso de não presta é engraçado. Alguns direitos, assim, né? Tem gente que pega muito ar, realmente acontece muitos problemas, tanto que, do ponto de vista jurídico da coisa, em plantões judiciários, que são aquela época de recesso, que não tem aquela atividade do fórum de forma normal, a maioria das ações que são impetradas são de planos de saúde que são negados. As pessoas que entram porque o plano de saúde nega e tudo mais. Então, assim, uma pergunta rápida e objetiva. Todo plano de saúde é bom, todo plano de saúde é ruim? Porque tem muita gente, todo plano de saúde não presta, não sei o quê, quando o cara precisa mesmo aí não tem acesso e tal. Tem isso, realmente, tem planos que usam da má fé para poder realmente não atender aquele cliente, ou ele escolhe o que cabe, o que é que não cabe, e como é que é essa parte aí? Vitor, eu não acredito nessa teoria da conspiração, de fato. E assim, eu não só vendo plano, né? Eu sou sócio de uma corretora, né? Que nós montamos uma corretora bacana, mas eu presto consultoria para assistência médica há muitos anos, é o meu principal negócio. Então eu não acredito em operadora que quer prejudicar ninguém, eu não acredito. Eu acredito sim em um mercado muito complexo, que imagine, você paga R$200 no plano, 300, R$1.000 você paga no plano. Aí você fala assim, meu plano está muito caro. Desculpe, ele está muito caro, baseado, infelizmente, na nossa capacidade de construir riqueza, porque no Brasil é muito difícil você construir riqueza. Então, tirar do bolso R$1.000 por mês para pagar um plano de saúde, isso corresponde ao salário mínimo praticamente. Exato. Né? Então, a relação de dor é muito grande. Mas a relação de dor contrária não é diferente. Um plano de saúde, Vitor, receber R$1.000, tá? E ele não recebe R$1.000 como ticket médio. O valor médio não é 1.000. O valor médio é 300, 350, né? Porque uma criança custa 100 e alguma coisa e o adulto custa mais caro, o idoso custa mais caro, né? Infelizmente é assim. Então, essa relação financeira, ela é desgastante para todos os lados, porque nós achamos que pagamos muito. E a operadora, para gerenciar esse capital, você não tem ideia da ciranda que é. Imagina. Eu vou lhe dar um dado, só para ficar fácil de entender isso. A lei que rege plano de saúde, a 9656/98, ela é de 98. Passou a vigorar em 99. Antes da lei, você tinha mais de 4.000 operadoras de saúde no Brasil. Tá? 4.500 operadoras. Hoje, 22 anos depois da lei, você tem menos de 1.000. Essas empresas quebraram. Tá? Então, operar um plano de saúde hoje é extremamente complexo, Vitor. O lucro de uma operadora hoje, em média, é de 3% a 4%. Mesmo? Então, você imagina que ela fatura milhões de reais, o risco de passar do que ela fatura é enorme, e quando ela dá dinheiro, ela dá 3%, 4%.
Nessa pandemia, como é que foi, porque assim, em tese é para ter se ganhado mais dinheiro, porque realmente a procura foi muito maior. Mas às vezes o fato da procura ter sido maior pode ser um pouco ruim também. Aí como é que foi essa relação também na pandemia? Houve mais lucro, mais prejuízo? Como é que... A pandemia foi um mix de sentimentos, Imagina. né? Algumas operadoras se aliviaram. Digamos assim, ela tinha... Perdão, pessoal. Ela tinha uma relação de custo muito alto. E a pandemia fez com que muita gente ficasse em casa. Então você tirou dali... Muito obrigado, Vitor. Pode ser. Acho que eu falo muito também, eu acabo ficando rouco. Eu e você. Mas eu tô rouco também, que deu mesmo. E aí, assim, ela trouxe um certo alívio, né, ao mesmo tempo que trouxe uma tensão muito grande. Porque as operadoras que não tiveram um índice muito alto de usuários na UTI em estado grave, elas sentiram um certo alívio. Porque houve uma demanda reprimida na pandemia, né? Quem tinha que fazer uma cirurgia, quem tinha que fazer algo mais complexo e não podia estar se expondo, por conta da pandemia, segurou. Né? Segurou. Então isso baixou um pouco, né, esse orçamento. Em contrapartida, duas questões. A primeira, falando dessa repressão de uso, é que essa repressão, em um dado momento, ela vem como uma bola de neve. Imagina. Quando passa a pandemia, todo mundo quer fazer o que estava reprimido. E o segundo, algumas operadoras, não vou dizer nome, mas vou dizer local, como por exemplo Manaus, passou uma situação difícil. Caótica, né? Todo mundo acompanhou o que aconteceu em Manaus. Houveram operadoras em Manaus que fecharam suas portas, no sentido de não entra mais ninguém no meu hospital, porque não tem demanda para isso. E tão forte que estava aquilo. Então, quem teve um uso, quem teve um índice, e aí foi muito do local, não foi gerência ou ingerência da operadora. Foi local, né? Foi a cidade, foi o estado, né? Aquele boom de pessoas, aquela confusão toda de aquele multidão de pessoas isso aí, precisando, não tendo o equipamento necessário, os famosos tendo que se virar para poder mandar equipamento. Saúde é algo né? complexo, Vitor. Claro, não, imagino. Saúde é algo muito tenso, é um equilíbrio, e aí eu dou meus parabéns a todos os dirigentes de operadoras, porque assim, eu acompanho muito de perto isso, são pessoas com um grau de comprometimento muito forte. Eu digo muito que não é financeiro, é propósito, sabe? Muitos dirigentes, só para você ter uma ideia, Vitor, um dirigente de operadora de saúde, ele não ganha mais do que um dirigente de uma outra empresa. O salário é do mercado, o salário é muito parelha. Mas, se for provado uma ingerência e a operadora que ele dirige for para uma intervenção, os bens desse cara são bloqueados. Pô. Então ele assume um risco alto. Muito alto. Né? Então tem um propósito, tá, em gerenciar a saúde muito grande. E eu sei que eu não vim aqui para isso, mas assim, pegando um gancho, eu já faço essa homenagem, tá, esse esclarecimento, porque a gente só lembra de saúde quando precisa, né? O dia a dia a gente esquece, a gente tá pensando em ganhar dinheiro, pagar as contas, emagrecer, né? É verdade. A gente só lembra parar de comer que é bom, para não. A gente só lembra do intervencionista, que é o médico da UTI, quando alguém nosso está lá. Verdade. Né? Verdade. Mas é uma galera que se dedica demais, e eu não sou da área médica, tá? Sou da área de negócios, mas é uma turma que se dedica demais, que sim, são bem remunerados e merecem ser, né? E há um time por trás, né, que é o time que faz a gestão da operadora, que muitas vezes nem médico é. Entendi. É um cara que está ali tratando aquilo, dando sangue, pesquisando, avaliando. Então, é muito lindo, tá, você ver os bastidores desse negócio, quando as pessoas não estão dedicadas ali só pelo dinheiro que ganham. Há um propósito maior naquilo, em fazer a máquina girar, porque aquela coisa de que saúde é um direito de todos, uma obrigação do Estado, isso ficou no saco há muito tempo atrás. Está escrito na Constituição, né? Pois mas na prática é diferente. Pois é. E a gente viu muito isso. A gente falta mão para demonstrar quantos casos você viu de pessoas, de enfermeiros, de médicos, que estavam trabalhando no limite, sem receber direito, com condições precárias, mas mesmo assim estavam fazendo aquele serviço fantástico. Então, aquela salva de palmas que todo mundo fazia para os médicos, eu acho aquilo incrível. Mas também tem essa parte de estrutura, né, dos nossos governantes, as pessoas realmente que tocam essa parte da saúde de forma geral, para não ficar também tão precário.
E infelizmente tem esse paradoxo muito grande. Você pega assim duas profissões que são bem conceituadas, assim, bem digamos assim, tradicionais, que é a parte médico e advogado, é bem nítida a diferença. Você está na sua graduação, metade da sala de direito quer fazer concurso. Chega na graduação de medicina, Perfeito. Ninguém quer fazer concurso, por conta da estrutura. Né? Então isso realmente é muito ruim, porque a parte do judiciário tem uma estrutura muito melhor, enquanto a parte da saúde infelizmente não tem. Né? Então isso agrega muito pra gente. Cara, acho que foi engrandecedor isso aqui. A gente ainda tem eu gosto muito de trazer pessoas aqui de forma de todos os tipos. Então a gente falou de vendas, falou um pouco da tecnologia, da questão da telemedicina, falou um pouco de plano de saúde, falou um pouco da sua história. Então, cara, ele era gago. Eu fiquei impressionado com isso, porque eu bato muito nessa tecla aqui de que a gente, como pessoa, tem que sempre buscar melhorar de acordo com a sua realidade. Eu acho que eu falo isso todo programa que eu falo, a gente tem que prestar atenção nisso, que não adianta você ficar se comparando com o outro, porque é a realidade do outro. Então, assim, já pensou se você diz, não vou ali, não, que ele fala muito melhor que eu. Ele bateram muito mais palmas para ele do que para mim, não tem nem perigo de eu chegar lá. E você, com sua astúcia, que eu achei fantástico, rapaz, é o seguinte, ele disse que eu tenho que bater, eu tenho que receber mais palmas. Se eu posso dizer que eu sou gago, se eu vou pagar pro povo me aplaudir, não sei. Vou de acordo com aquilo que eu posso. E eu achei isso fantástico, cara. Então eu queria até lhe parabenizar por isso. Acho que sua história merece até um outro podcast, outras pessoas também, que acho que é o melhor caminho para cá. Mas é isso, cara. De verdade, agradeço muito. Acho que foi um papo engrandecedor. E para cá, eu quero sempre isso. Um papo bom e com conteúdo. Perfeito, eu sempre falo isso aqui todo mundo. Eu quero que você saia daqui melhor do que você entrou. Então, com certeza, acho que foi o que Não, Vitor, muito obrigado. Eu brinco que eu demorei a aprender a falar, né? E agora eu falo demais. Se desinvestou. Tirar o atraso, mas bom demais. Tá? Eu me sinto honrado, gratificado por estar aqui. Não me imaginava gravando numa TV, gravando podcast, né? Eu não me imaginava fazendo isso, porque para mim era muito difícil. Mas é engrandecedor, é muito bom quando você se desenvolve ao ponto de querer entregar para as pessoas também um pouco daquilo que você tem, né? E eu acho que todos nós temos a entregar, né? É só a coragem de querer participar e querer oferecer o melhor. Exato, e aquilo que você falou é o seguinte, todo mundo tem que saber vender. Não é só, eu já falei aqui anteriormente também, não é você vender esse copo, você comprar por R$1 e vender por 2, você vendeu, beleza. Como é que você vende um serviço? Você tem que conquistar a pessoa tem que gostar de você tem que ter uma boa qualidade, você tem que... Então, tudo é venda. Então, eu sou médico, mas como é que você vai vender uma clínica? Você vai ter sua clínica para as pessoas lhe procurarem. Você tem que ter toda uma estrutura, então tudo isso é venda. É isso mesmo. E acho que é uma pessoa fantástica para mostrar que venda realmente não é só comprar por um preço e vender por outro. Tem toda uma coisa por trás, né? É mais complexo que isso. Hoje mais ainda, né? Exato. Cara, então fica aqui meu agradecimento. As portas estão abertas, essa cadeira aqui tá disponível para você. Vamos marcar outros dias, espero que tenha gostado. Fantástico. Pessoal, esse aqui foi o nosso amigo Thiago. Um papo engrandecedor, acho que foi bacana. Você tem interesse, vai no QR Code, coloca aí se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida. Se quiser procurar para poder vender os produtos, para poder ser franqueado, para poder participar, coloca aí que com certeza tem muita coisa a agregar. Então acho que é isso. Amigo, aperta aqui sua mão. Eu sou do tempo antigo, eu gosto de apertar a mão. Tem que ser assim. A gente tá na pandemia ainda, mas com certeza aqui tá todo mundo bem, vacinado, bem. Acho que é isso que a gente tem que ter. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Esse foi realmente o cast de hoje. Então, toda quinta-feira, às 22 horas, você tem aqui esse programa bacana. E não esquece também no YouTube. Então, no outro dia pela manhã, sexta-feira, meio-dia, sai lá no nosso canal. Então, se inscreve, curta, compartilha. Tem o nosso Instagram também. Perfeito. A gente vai colocar na tela também o nosso Instagram para que você curta, aproveite. Muito conteúdo bom. E acho que é isso que a gente tem para poder seguir nas nossas vidas. Então, fica aqui o meu agradecimento.